Boa tarde a todos. Somos discentes da Faculdade Santa Emília de Rodar. Nosso tema do TCC é sobre a atuação da equipe de enfermagem na manutenção do potencial doador. Nossa dupla é formada por Maria das Graças Leite Carvalho e eu, Rosevânia Guedes de Oliveira. O nosso orientador foi o mestre Fábio Formiga Nitão. Pode passar. O transplante de órgãos. Antes de falar sobre o transplante de órgãos, eu queria fazer um breve resumo sobre a morte encefálica. A morte encefálica é a cessação do fluxo sanguíneo no tronco encefálico, que é um processo irreversível. Quer dizer que o paciente ele pode ter suas funções cardíacas, suas funções pulmonares ativas, mas, mesmo assim, se ele estiver em morte cerebral, dá entrada ao protocolo de morte encefálica. O transplante de órgãos é, em muitos casos, a única alternativa terapêutica em pacientes portadores de insuficiência funcional terminal de diferentes órgãos essenciais. Pode passar. Temos aqui a referência em transplante na Paraíba, que é o Hospital Nossa Senhora das Neves. Ele é associado à ABT, Associação Brasileira de Transplante, e à Central de Transplante, como também o Sistema Único de Saúde. O portador da morte encefálica, o paciente em morte encefálica, ele pode ser retirado os órgãos em qualquer hospital, tanto da rede pública como da rede privada. Mas para fazer o transplante, para ser transplantado, tem que ser no Hospital Nossa Senhora das Neves, né? Que é a referência. Esse hospital se preocupa em capacitar os seus profissionais, como dando palestras e cursos de capacitação. Ele é responsável por todos os transplantes que foram feitos a partir de 10 anos atrás, foram suspensos, os transplantes na Paraíba. E em 2019 foi criado o Hospital Nossa Senhora das Neves, onde teve início novamente aos transplantes. Pode passar. O papel do enfermeiro. O papel do enfermeiro que atua em transplante, ele presta cuidado especializado na proteção, na promoção e reabilitação da saúde de candidatos, de receptores e seus familiares, bem como de doadores vivos e seus familiares ao longo do ciclo vital. Isso significa que, além da enfermagem atuar na manutenção do potencial doador, ele é responsável também pelos receptores, né? Por suas famílias, em dar um suporte, né, a esse receptor durante o longo ciclo vital, que é o longo ciclo da vida. Pode passar. Nossa justificativa. Justifica-se, assim, o trabalho dos profissionais de enfermagem com pacientes em morte encefálica, com o foco de atenção. Conforme Castelli relatar, em 2018, a atenção singularizada do profissional lida concomitantemente com a vida e morte. Ou seja, o profissional encara a morte com o paciente em morte encefálica, enquanto isso lida também com a vida, que é a vida do receptor que vai receber aquele órgão. Pode passar. Nossa pergunta norteadora. Qual é o papel fundamental da equipe de enfermagem na assistência ao potencial doador de órgãos em morte encefálica? Pode passar. Nossa hipótese. A equipe de enfermagem é fundamental e responsável em manter a manutenção, enquanto é feita a abertura do protocolo de morte encefálica, até o fechamento e a decisão da família, do potencial doador em negativar ou dar afirmação, permitindo assim que a equipe continue a manutenção até o momento da retirada dos órgãos. Ou seja, aquele potencial doador, até que a família aceite doar aqueles órgãos, ele é um potencial. No momento em que fecha o protocolo e a família aceita doar os órgãos, ele passa a ser um doador. E aí a equipe é responsável pela manutenção daqueles órgãos até a hora do transplante, né? Até a hora que é feita a cirurgia. Pode passar. O papel do enfermeiro e a sua função são diferenciados de acordo com a sua formação
profissional, o cargo que cargo na instituição e o cenário de prática. É importante que os enfermeiros envolvidos nos transplantes examinem continuamente sua prática profissional, ou seja, né, que eles busquem capacitações, sempre buscando maneiras de melhorar a assistência de enfermagem prestada a essa clientela. Porque tanto a clientela do doador, né, da família do doador, do potencial, como também a família do receptor. Pode passar. Nossos exames. A partir do momento que a equipe de enfermagem dá entrada no protocolo da morte encefálica, que é chamado os 2 médicos, né, 2 neuros, que eles não tenham nenhuma ligação com a equipe de transplante. Então, nesse momento que é feita a abertura, são pedidos os exames, né, que é feita a escala de Glasgow, é feito a apneia, a ausência de atividade motora, os exames complementares, né, que demonstrem ausência de perfusão sanguínea, como são as tomas, né, os exames de imagem, vão mostrar a perfusão sanguínea, se está tendo ou não no tronco encefálico, durante todo esse processo. Ao término do protocolo e com resultado positivo, a equipe comunica a CTE, que é a Central de Transplante Estadual, para ser feita a análise dos critérios de exclusão. O que significa esses critérios de análise de exclusão? Significa que a doação de cada órgão e tecido depende das condições clínicas, laboratoriais e sorológicas do paciente. Quer dizer, se um paciente for soro positivo, ele de imediato é tirado do potencial, né, do programa de doação. Esse é um dos critérios principais para ser um doador. Pode passar. O nosso objetivo geral é enfatizar a relação com os cuidados que um profissional de enfermagem precisa possuir em relação à manutenção e assistência ao potencial doador de órgãos quando se encontra em morte encefálica. Pode mudar, professor. Os objetivos específicos. Ressaltar a função do enfermeiro perante a doação de órgãos. Abordar as dificuldades enfrentadas no decorrer do processo de doação de órgãos. Essas dificuldades que são enfrentadas, principalmente, são com os familiares, né? Porque chegar para o familiar e mostrar que aquele parente dele, que aquele ente querido, que se encontra com suas funções pulmonares, cardíacas, né, em atividade, mas mesmo assim ele está morto, ele está em morte encefálica, não é fácil. Então, são as dificuldades mais enfrentadas pela equipe de enfermagem. Pode passar. Nossa metodologia. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo exploratória, realizada através de bases de dados virtuais na área de saúde. Foi utilizado algumas bases na área específica, tais como a Cielo, a Lilacs e revistas de grandes circulações na área, além de registros brasileiros de transplantes da Associação Brasileira, ABTO, na Federação de Medicina do Conselho Federal de Enfermagem. O estudo foi realizado por meio de leitura, análise qualitativa, exploratória e científica. Boa tarde, professora. Eu fiquei com resultados e discussões do trabalho. Após ler e resumir 20 artigos, buscamos os critérios de inclusão, quais foram selecionados apenas 5, os mais relevantes da área de estudo, e realizamos leituras, resumos, até reduzir esse total, que se encontra no quadro 1. Foi realizada as pesquisas em versões portuguesas, por não termos o domínio em outras línguas. Selecionamos os artigos em destaque, onde obtemos o maior embasamento para desenvolver nosso trabalho, com o tema proposto. No quadro 1, tivemos publicações selecionadas segundo o título. Título, autor, ano de publicação. Artigo 1. Profissionais de saúde e diagnóstico de morte encefálica. Uma revisão.
do autor Castelli, 2018. Artigo 2º. A enfermagem e o paciente em morte encefálica na UTI, segundo Costa, 2016. No artigo 3, a assistência de enfermagem ao potenciador doador de órgãos em morte encefálica, segundo Goethe, em 2008. O artigo 4º, transplante de órgãos e tecido, responsabilidade do enfermeiro, segundo Mendes, em 2012. Artigo 5º, diretrizes para avaliação do potencial doador de órgãos, segundo o Estepal, 2016. Passamos. Quando iniciado o processo de morte encefálica, ocorre mudança no organismo, na qual os cuidados iniciais envolvem uma avaliação das prescrições medicamentosas relativas ao quadro neurológico, mudança de decúbito, e essa mudança de decúbito vai ser de 2 em 2 horas, no máximo até 3 em 3 horas, para evitar úlcera de compressão, que é as lesões em membros superiores e inferiores, né, na sacral, no quadrante, e também evitando as úlceras, né, nas partes inferior e superior. Elevação da cabeceira a 30 graus. Além disso, o profissional de enfermagem deve realizar aspiração, que é para evitar, né, as secreções, né, das vias aéreas, a fim de fluidificar as secreções pulmonares, né? Avaliações periódicas dos acessos com catéteres, quer dizer, evitar, né, flebites, ver os sinais flogísticos, né, que é as flebites, ver se não tem ai, meu Deus. Isso é para evitar ter, né, infecção, né, nos acessos, né, nas vias de acesso. A mensuração de sinais vitais em um período de 24 horas é saber, né, para as aferições, verificar, né, os sinais vitais, né, de 20 a 24 horas e ver, né, a PA, temperatura, frequência cardíaca, saturação, e é preciso que o profissional, né, tenha um cuidado para desenvolver na manutenção de enfermagem do potencial do doador, ver para que não para que não venha a causar danos aos órgãos do doador, né, do doador. E isso não levar consequências para ele, para que não venha ter a morte, né, causar danos, né, e não venha a morte. Pode passar, professor. De acordo com a imagem abaixo, observamos diversos órgãos que um doador vivo pode ser transplantado para um receptor. Essas imagens mostram aí os órgãos, né, de doador vivo, né? É a parte do pulmão, dos rins, parte da medula óssea, parte do fígado e sangue. Pode passar, professor. Temos também a imagem a seguir, que observamos os órgãos que podem ser transplantados em um doador em morte encefálica para um receptor, que é a morte cerebral, é a morte cardíaca. Então, esses órgãos, eles são transplantados em doador, né, de morte encefálica. Então, vamos ter os pulmões, o rins, na morte cerebral, na medula óssea, o fígado, pâncreas e córnea. Morte cardíaca, vasos sanguíneos, córneas, pele e ossos e cartilagem. Pode passar. A conclusão. Todo o processo pós-operatório requer muito cuidado,
devido ao risco de rejeição e cuidados com as medicações, e atualmente com a pandemia do Covid-19, pois a importância da doação de órgãos para salvar vidas, onde cada dia morre uma pessoa e renasce outra. Para que esse potencial doador passe a ser um doador, é preciso, sim, dos familiares que estão passando pela dor de perda, uma pessoa querida, num momento de solidariedade, e sim para salvar outras vidas. Tem um exemplo no hospital, né, Nossa Senhora das Neves, um transplantado, né, que recebeu um rins, um órgão que é o rins, mas ele teve, né, toda a manutenção de enfermagem, tudo. Teve a alta hospitalar, tudo, saiu bom, mas pegou Covid e teve que retornar ao hospital para que, né, tivesse outros cuidados. Mas, no momento, ele estava tendo muitas, né, complicações e veio a chegar na UTI, foi para a UTI e lá não resistiu e faleceu. Então, isso é devido à pandemia, devido ao Covid, né? Então, temos que cuidar nossos familiares, né? Para que não haja muitas mortes. É isso aí. Oi? Pode passar, professor. Agradecimento. Queremos agora fazer os nossos agradecimentos, né? Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus por nos ter dado o dom da vida, a saúde e a perseverança para poder estarmos aqui hoje nessa apresentação. Agradecemos aos nossos familiares, né? A dona Francisca Valdeci Barbosa, que é a mãe de Graça Leite. Queremos fazer uma dedicatória em memória para José Guedes da Silva, que é o meu pai, que foi o maior incentivo para essa graduação, que infelizmente não conseguiu chegar até esse momento. Quero agradecer também a Gilvan Guedes, o meu irmão, pelo apoio e ir atrás de um sonho, que é o sonho da irmã dele, né? Aos maridos, Everaldo Davi e Cláudio Carvalho, e aos filhos, Rose Maria, Samara Maria, que são os filhos de Rosevânia, e Lucas Carvalho e Bruno Carvalho, que são os filhos de Graça Leite. Agradecimento em especial à nossa co-orientadora, Flávia Guedes, que é graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba, uma Faculdade Federal da Paraíba, por todo o apoio, a paciência e a dedicação em nos co-orientar. Agradecemos também à instituição Santa Emília de Rodar pela excelência em graduação, aos nossos amados mestres pela nossa formação profissional e por todos os conhecimentos adquiridos durante todos esses anos de graduação. Em especial ao nosso mestre orientador, Fábio Formiga Nitão, por ser o nosso orientador. Agradecemos aos nossos preceptores de estágios, né, pela dedicação e os ensinamentos nos estágios, mesmo com o tempo reduzido por causa da pandemia do Covid. Queremos agradecer especialmente à senhora professora Clênia, pela toda a dedicação, por todos os ensinamentos que foi nos dado, desde o nosso P1 até o P10. Né? Só temos gratidão com a senhora. Pronto, professora.